Ansiedade é patológica ou é pecado? Nesse vídeo nós vamos destrinchar o que diz as escrituras acerca da ansiedade. E hoje nós vemos que 86% dos brasileiros são ansiosos. É o país considerado mais ansioso do mundo. Curta, comenta, se inscreva e vamos para o vídeo saber se é patológico ou é pecado. Graça e paz, companheiros de tribulação e luta. Aqui quem fala é Marcos Cardoso, sou terapeuta, conselheiro cristão e esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Emoções da Luz da Fé, o seu canal que fala a verdade acerca das emoções e traz uma perspectiva verdadeira e uma esperança para a transformação das suas emoções. Mas o vídeo de hoje está muito interessante, nós vamos falar sobre ansiedade. É de fato ansiedade patológica ou um transtorno, uma doença ou é pecado? É importante nós sabermos a definição, e nós falamos em um vídeo acerca da questão de transtorno e o último vídeo nós falamos sobre desequilíbrio químico da depressão. Mas nós precisamos saber, né, o que é doença. Nós entendemos que doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, doença é uma anormalidade física. Então é necessário algo para comprovar que se de fato há ali uma doença. E quando nós falamos de ansiedade, de transtorno, né, normalmente chamado de TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. O que acontece? As pessoas, os psiquiatras, psicólogos, eles fazem uma divisão, né? Existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Mas eu pergunto, quem é que delimitou o que é anormal e que é patológica? Qual é o critério que é usado? Como é que você sabe que é uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica? Como é que se sabe? Porque não existe marcador biológico para a maioria dos transtornos mentais. E não sou eu que estou falando isso, é o próprio DSM. O DSM-5 mais atual, ele é considerado como a bíblia da psiquiatria. Então, se você pesquisar lá no Google DSM, você dá para você baixar o manual de forma e-book, né? E lá ele tem 1000 páginas. Logo na introdução ele vai dizer que não existe marcadores biológicos para transtornos mentais. Em outras palavras, eles não conseguem comprovar transtornos mentais como doença. Por exemplo, uma pessoa que a Bíblia diz que teria nesses últimos dias orgulhosa, enganadora, amante de si mesmo, hoje a psiquiatria chama de transtorno narcisista. E segundo a psiquiatria, não existe cura para essa pessoa. Ela tem um problema neurológico, sendo que não existe marcador biológico, não existe prova científica. E isso é o que acontece quando a psiquiatria ela tenta patologizar pecados. E é isso que tem acontecido. E com a ansiedade não é diferente. A ansiedade, eles têm como um transtorno. Só que eles delimitam, eles falam que existe a ansiedade normal e vem a ansiedade que entra em transtorno. Um grande doutor da igreja presbiteriana, Augusto Nicodemos, em uma das suas pregações, ele fala sobre a ansiedade bíblica e a ansiedade clínica. Que a ansiedade clínica ali já é uma questão patológica. Então, a sua preocupação não está ligada à sua fé, em outras palavras, mas está ligado a algo neurológico. Só que não existe provas para isso. Então, se não há um marcador biológico, se não há algo claro, é necessário saber que há ali um problema. E, de fato, a ansiedade é um problema. É um grande problema. Porém, não é uma doença. O próprio DSM deixa claro nisso. E se você olhar na página 189, onde fala sobre os transtornos de ansiedade, ele vai falar sobre vários tipos de transtornos de ansiedade, que não existe só um. Existe transtorno de ansiedade de separação, vários tipos de transtornos de ansiedade. Para você ver que a crescente, né, de transtornos, existiam pelo menos 6 transtornos mentais há muitos anos atrás. E houve uma crescente de 800% em números de transtornos, doenças inventadas. Porque o DSM ele é um manual criado com votação
não é um manual científico. Ele é votado, ele é criado com votação de especialistas. Então, você está sendo diagnosticado por critérios que são votados, né, por quem tem mais conhecimento. Um psiquiatra, Bob Spitzer, ele foi pago pela indústria farmacêutica para colocar ansiedade no DSM-3. Se você olhar lá no DSM-3, né, que é a terceira atualização do DSM, nós estamos na quinta edição. Na terceira edição, Bob Spitzer, ele foi pago pela indústria farmacêutica, como diz o psiquiatra e conselheiro Dr. Daniel Berger. Então ele diz que Bob Spitzer ele foi pago para colocar a ansiedade como doença. Então existem critérios. É tanto que o próprio diretor do DSM-4, chamado Alan France, ele é ateu. Alan France, ele diz que 56%, mais de 56% das pessoas, no seu livro, Voltando ao Normal, ele diz que mais de 56% das pessoas, os psiquiatras que estavam ali, tinham ligação financeira com a indústria farmacêutica. Será que seriam critérios relacionados para o meu e para o seu bem, ou para uma questão aquisitiva ou financeira? Então não existe critérios para ansiedade. Porém, as pessoas eles podem estar em estados ansiosos por várias questões. Eu atendo pessoas assim que chegam para mim dessa forma. Então, o primeiro passo é seguir aquilo que Deus fez. Com Elias, ele primeiro resolveu as questões físicas, depois resolveu a questão do coração. Então, essas pessoas podem estar tendo crises de pânicos e ansiedade por desregulações nutricionais, hormonais e metabólicas. Então, isso pode estar ligado também a uma questão da ansiedade. Não como uma doença em si, a ansiedade, mas resultado do quê? Do seu corpo, do seu intestino, porque há uma ligação no intestino e o cérebro, porque o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Então, a saúde física e mental estão intimamente ligados, assim como há um eixo mente-cérebro, há um eixo cérebro-intestino. Então, existem questões que estão ligadas a isso, porém também há um problema de coração, um problema de confiança. O próprio Jesus ele nos deu um norte acerca disso. Em Mateus 6, ele diz assim, acompanhe comigo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais ansioso ou preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ou uma hora, né? Côvado, uma hora ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, o próprio Jesus aqui, ele condena a ansiedade de forma pecaminosa. Então, o que acontece? Jesus, ele nunca condenou a ansiedade no contexto saudável. Por exemplo, o que é uma ansiedade saudável? É uma preocupação que não mina a sua fé. É uma preocupação que não mina a sua fé. É como você ficar preocupado com alguém que saiu e ainda não voltou. Você ficou preocupado, ansioso. Então, é uma ansiedade saudável. Mas quando essa ansiedade começa a minar a sua fé, isso já se torna uma ansiedade pecaminosa. E a ansiedade é uma experiência humana. A psiquiatria está querendo patologizar as dificuldades humanas. Isso invalida a suficiência das escrituras, porque Jesus ele falou, olha, não andeis ansiosos porque haveis de vestir, de comer, de beber. E Paulo diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Então, se existe uma ansiedade patológica como doença, então você fica ansioso e a culpa não é sua. Então, isso invalida as escrituras. Isso invalida as escrituras, sendo que não existe marcador biológico, não existe um exame para detectar a ansiedade. Hoje, os critérios são subjetivos. Eles acreditam que o ser humano é matéria. Então, se há algum problema no ser humano, existe um descompasso bioquímico no cérebro.
ligado a algumas... sempre vai ter dopamina no meio. Dopamina, serotonina, ocitocina. Então eles acreditam que o ser humano é matéria. Então é só você mexer ali na cabeça dessa pessoa, ela tomar um remedinho, ela volta ao normal. É a psicologia, a base dela é darwinista, ela é evolucionista. Ela é evolucionista. Em sua essência, nas suas bases, nas suas técnicas, ela coloca o homem no centro. E isso é teoria babilônica. A Torre de Babel, se lembra lá no início? Ou eles queriam crescer e chegar ao topo. Eles queriam ser célebres, o nome deles conhecidos. Então, hoje muitos cristãos têm sido enganados. Eu atendi uma moça no ano passado que ela chegou para mim e falou: olha, minha psicóloga falou que eu nunca vou ser curada da ansiedade. E ela falou: quando você chegou para mim e falou que a ansiedade não é uma doença e que eu posso vencer a ansiedade, porque ela não é uma doença, é uma preocupação, segundo as escrituras, a ansiedade é falta de fé e idolatria. Por que falta de fé? Você perde a confiança em Deus, a ponto de você deixar que a sua preocupação, a sua ansiedade, ela mine a sua fé. E como a Bíblia também diz, falta de fé é pecado. É idolatria também porque uma pessoa que está preocupada demais, ela vai procurar outra coisa para tentar lidar com a sua ansiedade, com a sua preocupação. Ela vai comer compulsivamente. E a ansiedade também está ligada a ídolos do coração. A pessoa cria um ídolo de controle. Ou seja, ela entende que tudo tem que estar no controle dela. O ídolo foi erguido no coração. Ergueu esse ídolo. Só que quando ela vê que nem tudo, ou a maioria das coisas, não está sob o controle da pessoa, a pessoa acaba sendo frustrada. O ídolo não atende às suas necessidades. Como diz Ezequiel 14:3, que vocês erguem ídolos no coração de vocês, fazendo com que vocês mesmos tropecem. Ergue o ídolo, e o ídolo não satisfaz o desejo da pessoa, frustra aquilo que a pessoa quer, ok, controle. Eu e você não temos que controlar e não podemos controlar tudo que acontece ao nosso redor. Mas o ídolo é erguido no coração. E você você criou esse caminho. E agora você quer que tudo esteja no seu controle. E aí você fica preocupado e ansioso. E muitas preocupações e ansiedades acabam gerando reações físicas. Eu já atendi pessoas que estavam extremamente ansiosas que o seu corpo começava a trazer as reações, como pinta, pintinhas vermelhas, manchas no corpo, espinhas. Então, o corpo, quando a nossa mente não sabe lidar, o corpo transforma em sintomas ou até em doença. Uma escritora norte-americana, ela diz, Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, que 9 em cada 10 doenças começam na mente. Então, você cria isso, você começa a pensar demais e a ter crenças e nós vivemos, agimos, tomamos decisões a partir das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos. Eu atendo uma pessoa, que essa pessoa, ela, quando chega em hospital, essa pessoa sabe notícias de morte, ela fica com medo, ela cria pavor. Essa pessoa chegou a estourar o limite do seu plano de saúde, fazendo 40 exames em um mês, por estar tão preocupada com isso. Ela criou o ídolo no seu coração, ela criou um caminho de preocupação. O seu cérebro, quando a pessoa fica ansiosa, o seu cérebro entra em constante alerta. Então a pessoa não consegue dormir, a pessoa tem dificuldade. Se ela não dormir, ela tem dificuldade ainda mais. Então nós precisamos confiar. Deus não criou eu e você para vivermos ansiosos. A ansiedade, ela ofende a Deus. Ele diz: olhem para os pássaros. Será que vocês não valem mais do que pardais? Eu e você, nós valemos muito mais do que os pássaros. E o próprio Jesus, ele disse: o mesmo Deus que criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, abriu o mar vermelho, derramou maná do céu, carne, que criou todo esse vasto universo, será que ele não vai trazer o pão para sua casa? Será que ele não vai trazer a comida, o alimento à sua mesa? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar inteiramente em Deus.
A ansiedade também pode estar ligada a crenças, intimamente ligada a crenças, que as próprias crenças criam desejos, desejos criam os ídolos no seu coração. E Deus ele quer transformar a sua vida. A ansiedade não é o fim. Você não está condenada porque muitas das vezes você perde a confiança em Deus e acomete idolatria, porque a ansiedade, em seu estado pecaminoso, ele é errado, não é uma doença. Mas Deus ele tem a solução. A ansiedade é um chamado para nós confiarmos e estarmos mais íntimos de Deus. Que Deus te abençoe e que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre isso. E comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse tema, o que é que você achou de tudo isso que foi falado aqui. Curta, se inscreva no canal, assim, ative o sininho aqui para quando chegar algum vídeo você ser notificado e não perder. E também compartilhe para os seus amigos no grupo da igreja. Eu peço encarecidamente, compartilhe no grupo da igreja para as pessoas aprenderem e entenderem que Deus ele tem a solução, que a palavra de Deus ele tem tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa. Que Deus te abençoe.